O Ano Novo chegou e com ele a tradicional campanha do Janeiro Branco, dedicada aos cuidados com a saúde mental. No período atual em que vivemos de pandemia, a saúde psicológica tem ganhado cada vez mais evidência. Dados divulgados pela Fiocruz, por exemplo, mostram que sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais ou afetaram 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia da Covid-19 no Brasil e na Espanha. A campanha Janeiro Branco ganha contornos ainda mais necessários nesse período. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Geraldo Jerônimo. É sempre importante a gente fazer esse alerta, né, quando a gente fala aqui de saúde mental, mas num momento de pandemia ainda mais, né, Geraldo? Porque as pessoas estão lidando com muito desgaste, com muita exaustão, quem trabalha em hospital, quem trabalha em algum tipo de serviço essencial, sai de casa, volta para casa com medo, às vezes, de levar a doença para algum parente, alguém do grupo de risco. Tudo isso acaba se transformando em gatilhos, né, para quem já tem alguma predisposição a esse tipo de problema. Com certeza, Emily, é um incentivo a mais, incentivo negativo a mais, né? Eu lembro que no início da pandemia, aqui mesmo no Bom Dia RN, quem assiste vai lembrar também que a gente já vinha tratando sobre saúde mental desde o início, os cuidados que a pessoa deve ter, principalmente nesse período tão difícil, né? Como a gente falou nessa marca, já que a gente alcançou aí de mortes, 3.000 mortes e também muitos casos já registrados aqui no Rio Grande do Norte. Mas para falar sobre o Janeiro Branco, nessa campanha de conscientização para a saúde mental, cuidar da saúde mental, eu vou começar agora com a Ana Isabel, que é psicóloga e membro do Conselho de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia. Ana, bom dia, obrigado por estar recebendo aqui a gente. Me explique como vai se dar essa campanha aí durante esse mês inteiro de janeiro. Oi, gente, bom dia, feliz ano novo para todo mundo que está aí me escutando. Exatamente, a gente pensa, é preciso pensar sobre saúde mental o ano todo, a gente costuma falar enquanto conselho, a gente precisa falar sobre saúde mental de janeiro a janeiro, de setembro a setembro, querendo ou não, a gente acaba falando somente em janeiro e também no setembro por causa do próprio Setembro Amarelo, né? Então, esse mês, especificamente, a gente vai estar montando toda uma programação, né, no nosso Instagram, do nosso Conselho de Psicologia, o CRP17, tá? Então, se você não nos segue ainda, nos siga para dar uma olhada na nossa programação. Além de, evidentemente, a gente está montando essa campanha muito no sentido de orientar e de trazer essa reflexão sobre saúde mental, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente precisa se lembrar de que não é somente psicopatologia, depressão, ansiedade. Saúde mental é falar sobre nossa vida, sobre as nossas dificuldades, sobre o fato, por exemplo, da gente estar no ano de 2021, a gente ter passado por um ano tão difícil que foi o ano de 2020, com tantas mortes, com tantas dificuldades, né? E a gente precisa pensar sobre de que maneira a gente está lidando com essas nossas dificuldades, com essas nossas possibilidades e criando planos e realmente criando ferramentas para que a gente consiga melhor lidar com essas dificuldades. Realmente a pandemia, o ano 2020 não pode ser esquecido e também não será, né? Por causa de tudo que a gente viveu, né? E se tratar sobre a saúde mental, principalmente os profissionais que lidam diretamente com a pandemia, também é importantíssimo estar tendo esse acompanhamento. Exatamente. Enquanto Conselho de Psicologia, a nossa função ela é orientar, supervisionar e disciplinar os psicólogos. Então, enquanto profissional de saúde, não somente psicólogo, mas enquanto profissional de saúde, a gente precisa também, de alguma maneira, se cuidar, para que a gente consiga estar à frente desse cuidado. Então, enquanto Conselho, a nossa função é estar próximo desses profissionais, num processo de orientação, de que maneira esse profissional ele pode se cuidar, de que maneira ele pode ter um manejo técnico desses casos tão difíceis que chegam cotidianamente para a gente, né? Então, a nossa função é muito mais nesse suporte. E sobre a saúde mental em si das pessoas, de forma geral, né, que lidam diretamente, que sofreram diretamente, por exemplo, com a pandemia, perdeu um ente querido, um amigo, como lidar num momento tão difícil como esse?
A gente costuma dizer que a gente não tem receita de bolo, então a gente não tem um passo a passo especificamente, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, tem a sua singularidade. O que a gente alerta é, se você está sentindo que você não está conseguindo lidar com essa sua ansiedade, com esse seu aperto no peito, com aquela angústia, tem dificuldade para dormir, mudou hábitos alimentares, come demais, come de menos, começou a pensar a vida de uma forma diferente em comparação com o que você pensava anteriormente, busque ajuda, né? A gente tem toda uma rede, a gente tem uma rede municipal de saúde mental, uma rede no sentido de políticas nacionais de saúde mental, a gente tem a rede de atenção psicossocial, que é a rede de saúde mental, para as pessoas que não podem acessar psicólogo de maneira particular, a gente tem essa rede para dar esse suporte, uma rede extremamente importante, composta tanto pela a própria atenção básica, quanto os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, né, que são equipes de saúde mental especializado para dar esse suporte para as pessoas, e a gente precisa pensar sobre a importância dessa rede também, além, evidentemente, dos consultórios particulares. Ana, você falou agora um pouco sobre ansiedade. Esse ainda é um dos principais maus para a saúde mental? Olha, o Brasil, ele até recentemente ele foi apontado como o país mais ansioso, né? Como o país com maiores números de transtornos de ansiedade. E essa ansiedade, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, o que é pedido de nós. Como eu falei no começo, falar sobre saúde mental não é falar sobre transtorno, porque a gente precisa pensar o que é que vem antes dessa ansiedade. A gente precisa pensar que vida é essa acelerada que a gente vive, o que nos é exigido em termos de mercado de trabalho, políticas de saúde deficitárias, falta de investimento em saúde, educação, habitação, transporte. Querendo ou não, tudo isso junta e faz com que a gente olhe para o futuro e não consiga enxergar algo positivo, realmente uma possibilidade de melhorar de vida. Então, se você vive num mundo que você não tem condições de pensar sobre uma possibilidade de vida melhor, evidentemente você vai ficando cada vez mais sofrido, cada vez mais angustiado, e isso pode piorar, digamos assim, e acabar se transformando num transtorno de ansiedade, por exemplo. Ana, para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria que você reforçasse aí o convite para quem quiser participar da programação do Janeiro Branco. Gente, enquanto o Conselho Regional de Psicologia, juntamente, evidentemente, com os outros conselhos regionais de outras profissões, a gente precisa pensar a saúde mental de janeiro a janeiro. A gente não pode pensar sobre o nosso autocuidado somente no mês de janeiro, especificamente. A gente precisa pensar durante o ano todo, porque os nossos sofrimentos, as nossas limitações, as nossas dificuldades acontecem cotidianamente. Então, se você deseja escutar sobre isso, se você deseja participar de alguma maneira desse tipo de discussão, nos siga no nosso Instagram, CRP17, e nós temos também um canal no YouTube. Lá vocês podem encontrar palestras, vocês podem encontrar eventos gravados, está tudo disponível para a gente pensar um pouco sobre o que está promovendo esse tipo de sofrimento hoje, em pleno 2021. Okay, muito obrigado pelas informações. Ana Isabel, psicóloga, membro do Conselho Regional de Psicologia. Pois Emily, fica aí o recado para quem começar o ano, quem quiser já começar bem a cuidar da saúde mental. É importante sempre a gente ter esse cuidado e ter esse olhar para quem precisa também de cuidados com a saúde mental. Obrigada, Geraldo, pelas informações. Obrigada também, entrevistada.